Filosofia, aula 13. Ó, turma, estamos aqui agora com Melissos de Samos. Esse, como diria Platão, teria boas qualidades, né? Seria um só homem de ouro por ter sido filósofo, mas um homem de prata por ter sido militar, né? Militar, político. Então esse seria um sujeito completo de sua época, né? Um militar, um político, um filósofo e poeta. Ilha de Samos, escola eleática, discípulo de Parmênides. A essência das coisas não muda. Essa é considerada a filosofia de Parmênides e de seus discípulos, né? E a frase, abre aspas: vamos e dir-te-ei, e tu escutas e levas as minhas palavras, os únicos caminhos da investigação em que se pode pensar. O caminho que é e não pode não ser é a via da persuasão, pois acompanha a verdade. O outro que não é e é forçoso que não seja. Esse, digo-te, é um caminho totalmente impensável, pois não poderás conhecer o que não é, nem declará-lo. Fecha aspas. Então, abre aspas, o que está fora do ser não é ser, o não ser é nada, o ser, portanto, é. Então, o Melissos de Samos, ele foi político também, foi filósofo, foi militar. Dizem que ele foi comandante de uma frota que derrotou os atenienses em uma determinada guerra. E aí vale a pena agregar, a Guerra Sâmia foi um conflito em que a frota ateniense derrotou os sâmios e cercou a cidade. No entanto, Péricles foi obrigado a mover uma parte da frota para enfrentar a aproximação de uma frota persa. Com a ausência da maior parte da frota ateniense, os sâmios conseguiram expulsar as tropas que sitiavam a cidade. Após o retorno de Péricles, os atenienses cercaram e sitiaram Samos novamente, e a cidade se rendeu 9 meses mais tarde. Os termos da rendição obrigavam os sâmios a derrubar as muralhas, entregar reféns, abrir mão da frota e pagar a indenização a Atenas. É engraçado que na versão que defende Melisso, ele teria derrotado a frota ateniense de Péricles. Mas não foi isso que aconteceu. Em outras versões, aqui, segundo o historiador Plutarco, ele teria sido comandante de uma frota de Samos, e por isso Melissos de Samos, né? E teria derrotado a frota ateniense. Mas em outras versões teria que ele não só perdeu, mas teve que pagar uma indenização aos atenienses. Então fica aí a interrogação no ar, né? A primeira ideia diz que a frota ateniense derrotou os sâmios, cercando aí a sua cidade. Péricles não é o Péricles músico, o Péricles discípulo do Anaxágoras, queridinho da Anaxágoras. Aqui que o Péricles fez, ele desviou uma parte da frota para enfrentar outra turma, né, os persas. Os sâmios, nada bobos, acabaram aproveitando essa brecha para expulsar outro resto da tropa, né, que existia da cidade que eles tinham cercado, da Sâmia, da Sâmia não, de Samos. Só que aí Péricles volta de novo, sitiam a cidade de novo, e aí a cidade se rende após 9 meses de intensa batalha, né? Aí o resto acaba em indenização, isso aí. Vou deixar um aviso para a Wikipédia. A Wikipédia, eles não derrotaram os sâmios, o Melisso não derrotou a
a frota ateniense. Eles só aproveitaram a retirada de Péricles para resolver uma situação, para expulsar, mas logo depois do conflito, Péricles volta, toma a cidade de novo, ele se rende e não paga indenização. Fica bem claro isso, acabou. Entendeu? Para que não haja confusão, porque sempre vai dizer aqui nas informações aqui que Sâmios não, peraí. E como é que chama? Melissos, desculpa. Melissos teria derrotado a frota ateniense de Péricles e tal, mas não foi nada disso. Então, seus principais pensamentos, ó. Ele foi um defensor das ideias de Parmênides, foi um antipitagórico, estabeleceu a ideia de Parmênides, continuando a sua ideia, que o ser é infinito, morreu num lugar incerto, e daí por diante. E aí crédito aqui para Simplício, com relação ao filósofo, ao resgate dos fragmentos desse filósofo. Ele acreditava em um espaço infinito e acreditava também na visão monista da realidade. Então, para esse filósofo, o conhecimento sensível é falso. E aí a prova disso para ele é que ele demonstra ao mesmo tempo a coisa e a sua modificação. Mas se as coisas fossem verdadeiras, elas não se modificariam. E aqui vamos para algumas sentenças aqui do pensamento dele. Então, se nada é, que coisa podemos dizer disso? Como se fosse alguma coisa. Outra sentença: sempre foi aquilo que sempre será. Porque se tivesse não sido, seria necessário que antes de nascer fosse nada. Mas se era nada, do nada não poderia ter nascido. E aí, mas como sempre foi assim, se torna necessário que seja sempre infinito em grandeza. Outra: aquilo que teve princípio e fim não é nem eterno nem infinito. Então, para Melisso, o universo não tem começo nem fim, diferenciando-se das crenças dos seus contemporâneos que viam a realidade como finita e imutável, Por exemplo, lá dessa mutabilidade do Heráclito e tal. Se nada pode surgir do não ser, então o ser deve sempre ter existido e continuará existindo sem limites. Dessa maneira, Melisso então rejeita a ideia de um cosmo finito que poderia crescer ou diminuir de tamanho. Essa ideia da expansão do universo, mas é legal isso, ver já naquela época existia esse tipo de preocupação. A mudança para esses pensadores aí seria então ilusões dos sentidos. Para Melisso, seria uma espécie de ilusão do sentido, assim como Parmênides, seu mestre, acreditava. O ser, diria o filósofo, o ser não pode nascer, pois se surgisse, deveria surgir do nada. Mas isso é impossível, pois algo não pode nascer do que não existe. Então, se nada é, o que poderia ser dito dele como se fosse algo? Como se fosse algo. O que poderia ser dito dele como se fosse algo? Sempre era o que era e sempre será. Porque se fosse, foi necessário que antes de nascer nada ainda fosse. Mas se era nada, o nada não teria podido nascer, nada de alguma maneira. Mas enquanto é sempre, consequentemente deve também que seja sempre infinito em tamanho. O que tem começo e fim não é nenhum eterno, nenhum infinito. Aliás, é infinito, tem que ser um. Porque se fossem dois, os dois não poderiam ser infinitos, mas um teve limite, o outro. Não é possível, aliás, que o que é sempre não seja todo. Se era nascido, aliás, teve começo e fim, mas desde que não tem nenhum começo nem término, era sempre e sempre será.
porque se fosse, foi necessário que antes de nascer, nada ainda foi.